Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Paleta da Silva, sou gerente médico, fico responsável pela parte científica da cardiologia na Daiichi Sankyo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês em nome da empresa. E hoje teremos um simpósio num assunto após a empresa descobrir a primeira estatina na década de 70, ela foi descoberta pela Daiichi Sankyo. Então, a gente volta agora a discutir o assunto tão em voga na cardiologia e na prevenção cardiovascular como a dislipidemia. Então, nossa proposta para o simpósio hoje, nós temos uma atividade intitulada Últimos Avanços em Dislipidemia, Terapias de Redução do LDL, Inflamação e Desfechos Cardiovasculares, com 3 importantes professores. Nós teremos aula com a doutora Adriana Bertolami, que ela é responsável pelo programa de pós-graduação no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. O professor Renato Jorge Alves, que é coordenador da cardiologia e professor da Santa Casa de Misericórdia. E eu gostaria de convidar para a primeira aula o professor André Espósito, professor titular da cardiologia da Unicamp. Então, muito obrigado, espero que aproveitem bastante o simpósio. Obrigado. A diferença do alto para o baixinho é isso, né? A gente tem que se ajustar aqui. Bom dia a todos, quase boa tarde. Privilégio tê-los aqui, poder compartilhar com vocês alguns minutos de discussão de ideias e vocês vão ver, de fato, o privilégio se transmite por estar Renato, Adriana, amigos de muitos anos, trabalhando na mesma área e com ideias muito parecidas, e a gente vai distribuir para vocês conceitos e ouvir de vocês opiniões a esse respeito. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E eu gostaria de começar mostrando para vocês o óbvio, mas talvez chamando a atenção para 2 aspectos interessantes. Um deles é que eu acho, a gente trata com muita admiração. Nós somos a única espécie que conhecemos que trabalhou para aumentar a nossa própria expectativa de vida. Trabalhou arduamente. Durante milhares de anos, nós fomos selecionados por pais que eram campeões em viver 30 anos de idade. E não é à toa que hoje, qualquer pessoa de 30 anos de idade está com a saúde perfeita, né? Você foi selecionado por campeões de 30 anos. Só que, nos últimos 150 anos, nós triplicamos essa expectativa de vida. E aí a seleção natural não fez mais nada pela gente. A gente é obrigado a reinventar a maneira de sobreviver. Nós reinventamos criando as sulfas na década de 40, logo em seguida a penicilina, nós reinventamos criando a esterilidade, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, milhares de antibióticos. A indústria farmacêutica fez um enorme trabalho com isso, século passado resolveu, atenuou a mortalidade de mais de 75%. Nós mudamos isso de uma forma muito acelerada e nós não paramos para pensar no dia seguinte. Cada dia que nós aumentamos na vida de nossos pacientes, nós aumentamos o nosso próprio desafio e é o que nos motiva a estar aqui nesse dia tão friozinho para discutir saúde, né? Uma das coisas que a gente sempre enxerga que determina a expectativa de vida, e ninguém tem dúvida disso, é estilo de vida. Estilo de vida que influencia quando a gente é jovem, considerando que 65 anos é bastante jovem, e mesmo quando a gente passa dos 100 anos. Um estilo de vida saudável sempre determina a expectativa de vida, e isso não se discute. Mas não é só isso que entra em conta. Na medida que nós envelhecemos, todos os efeitos cardiometabólicos, hipertensivos, eles têm resultados somatórios, né, acumulativos. Então você tem uma expectativa de vida que é determinada pelo acúmulo dos estressores que você passou sobre a sua vida. Se você vive num lugar com poluição, você vai ter 100 anos de poluição. Se você fuma, você vai ter 30 anos de tabaco, você vai ter 30 anos de obesidade. Tudo isso constrói em você um legado cardiometabólico que vai se refletir em manifestações de doenças cardiovasculares. Se eu perguntar, bom, qual quantidade de LDL que eu precisava ter para chegar àqueles 70 anos, que por muito tempo foi a nossa expectativa de vida? E esse estudo mostrou isso com 500 mil pessoas, 44 coortes. Mostrou que quando eu atinjo o não HDL de 70, que daria mais ou menos o LDL de 100, daria um LDL de 70,
eu cruzo a linha do 1.0 de razão de chance, ou seja, eu não aumento mais o risco cardiovascular às custas do colesterol. O colesterol não vai estar contribuindo para o meu risco cardiovascular. Mas isso aqui é se eu tiver isso geneticamente, se eu nasci assim. Se eu desde o início estava com isso. Isso é muito bom, só que agora nós não vivemos mais 70 anos. A gente, brasileiro de 40 anos vivo, homem vai chegar aos 82, mulher deve chegar aos 89 anos. Então, como é que eu faço essa conta? Como é que eu extrapolo esse valor? Eu vou ter que fazer outra coorte? Esse dado foi primeiro sugerido, na verdade, pela Pascale Benlian, na década de 90, né, uma estudiosa da hipercolesterolemia familiar, e a Ellen Hobbs e o James Horton publicaram esse dado com a mesma metodologia, só que a Pascale fazia isso para avaliar a gravidade de HF, e eles levaram esse conceito de uma forma mais ampla. O que eles fizeram? O que se observava é que as crianças com HF, principalmente as homozigóticas, elas manifestam doença cardiovascular entre 8 e 10 anos de idade. Elas nascem com LDL de 600, 700, você faz a conta. Eles chegaram à conclusão que 6.200 colesterol anos seria o limiar para manifestar doença cardiovascular. Se você nasce com 620, em 10 anos você vai ter doença cardiovascular. Se você nasce com 62, levaria 100 anos para ter doença cardiovascular. Eles aplicaram esse modelo para os heterozigotos e o modelo foi consistente. E eles sugeriram que naquela época, essa expectativa de vida, em poucos 60 e poucos anos, ter um LDL menor que 100 seria suficiente para não acrescentar risco cardiovascular. E eles bateram com o estudo de coorte que nós acabamos de ver, antecedendo há anos aquela afirmação. Nós aproveitamos esses dados, o Brown o fez no Congresso Europeu, para pensar que agora nós estamos diante do próximo passo, que é chegar aos 100 anos. Para chegar aos 100 anos, eu vou ter que ter nascido com LDL de 60, e aí fica bastante mais desafiador. Quantas pessoas têm sorte de ter um LDL desde que nasceu de 60? Como eu faço para lidar com essa realidade? Eu então vou pegar as crianças e fazer adição gênica, vou fazer alguma coisa para que elas mudem desde o início? Será que isso é viável? Uma prova taxativa desse conceito foi apresentada ano passado e publicada no Congresso Europeu, onde separaram, baseado no UK Biobank, naqueles dados de 450 mil pessoas, separaram os indivíduos por nível de LDL e pela idade. E na curva de idade versus LDL, morre mais quem envelhece com LDL mais alto, o que não é novidade para ninguém, né? Quanto mais você tem um LDL alto, maior a sua mortalidade ao longo da idade. Mas para provar o conceito do cholesterol years, eles trocaram a abscissa por cholesterol years. E aí todo mundo ficou igual, as curvas ficaram totalmente sobrepostas. Significando que menos idade com mais LDL é igual a mais idade com menos LDL, em termos de mortalidade, tá certo? Tanto faz eu ter um LDL mais alto e menos idade, como ter mais idade e menos LDL. Só tem uma diferença, eu não sei nenhum remédio que reduz idade. Então a gente tem que trabalhar no conceito colesterol. Tem mais um probleminha. Eu não tenho como fazer um retorno à minha idade zero para mudar isso. Esse é um probleminha chato, né? Adoraria poder fazer isso. Brincando com isso, eu fiz a minha própria conta. Eu me apliquei, no Brasil não tem, me apliquei para os dados americanos e vi qual era a minha expectativa de vida, que está aqui entre 82 e 86. Aqui a minha idade, se eu fosse britânico, 84 anos. No cálculo, isso é cálculo para previdência, no cálculo britânico, ele me dá ainda duas oportunidades. Ela falou, você tem 25% de chegar aos 92 anos, você tem 10% de chance de chegar aos 97 anos. E aí eu peguei e fiz as minhas próprias contas. Para eu chegar a 6.200, eu precisaria ter um LDL de 74 desde o início, e eu não tenho. Para chegar aos 97, eu precisava ter um LDL de 64. Você olha que a diferença é pequenininha, né? Só que é 10 miligramas ao longo de 80 anos. Né? Então isso é muita coisa. O que é que eu faço para lidar com isso? O que é que eu tenho de dados a respeito disso? Isso aqui é uma subanálise do Framingham, mostrando que mesmo durante 15 anos, os indivíduos controlados, acompanhados, você destaca aquele grupo de pessoas com LDL menor que 130 sem terapia hipolipemiante, e esse grupo aqui sobrevive muito mais do que o grupo com LDL menor que 130, mas tomando terapia hipolipemiante. Bom, será que eles estão morrendo porque a terapia hipolipemiante está matando eles? Não, porque eles têm
um efeito legado. Tudo que você fez na sua vida, tudo que você faz na sua vida, vai ficar em você. Se você fumou, se você foi obeso, se você foi sedentário, se você tem um LDL mais alto, você vai construir uma doença que é uma doença proliferativa lenta, que depende de uma construção que nasce mesmo na época da embriogênese, e a gente vai infartar aos 50 anos de idade. Esse efeito legado pode ser atenuado lenta e progressivamente, mas ele é construído ao longo de muito tempo. Então, eu tenho que começar a pensar nesse cenário aqui, que é esse cenário onde eu entro como cardiologista. Um paciente que não teve esse LDL tão bom desde o início. Como eu lido com isso? Bom, se eu quero crer esse momento que todo mundo está junto comigo em crer que tempo é tão importante para a gente quanto o LDL. Os dois são altamente importantes. A única diferença é que eu não sei dar remédio para reduzir o tempo, por enquanto. Se eu pego o indivíduo e aplico um score de risco para 10 anos, mas eu vou fazer isso aos 45 anos, grave o tempo. Eu calculo o risco dele em 10 anos é 3%. Aí eu vou dizer para esse indivíduo, olha, que bom, seu risco é baixo, vai para casa, vai viver sua vida e a gente vai acompanhando, quando você atingir alto risco eu vou reduzir o seu LDL. Aí ele volta para mim com 59 anos e eu calculo 10%. Opa, 10%, que bom, agora se é alto risco, eu vou te prescrever estatina em dose alta, potência, e vou reduzir o seu risco. E eu pergunto para vocês, eu tenho tratamento para reduzir o risco e colocar ele no risco populacional? Ou eu estou blefando? Eu consigo pegar um indivíduo com risco muito alto e colocar ele no risco populacional, com as ferramentas que eu tenho? Vamos colocar de forma prática. O paciente chega para vocês com doença arterial periférica, diabetes, fração glomerular menor que 60. O risco dele de morrer em 10 anos é de 70%. Ninguém tem dúvida que o paciente é alto risco. Ele tem um LDL 120. Você vai reduzir 1 milimol, 39 miligramas, arredondar para 40, vamos botar o LDL dele em 80. Você reduz 21% o risco. 21% de 70, 14. Então ele agora tem 56% de risco. Tá bom, 56% de risco de morte para 10 anos? Está péssimo, né? Vamos tirar mais 1 milimol, 40 de LDL. 56 menos 21%, nós estamos tirando 12. Ele está com 44% de risco de morte em 10 anos. Está ruim. Vamos jogar ele em 40, em zero. Zero de LDL, mais 21%. 44 menos 21%, eu estou tirando mais 9, eu estou com 35% de risco de morte em 10 anos. E eu zerei o LDL colesterol. Então é óbvio para todo mundo que vai chegar um momento onde o risco absoluto é tão alto que todas as ferramentas de risco que eu tenho não vão ser suficientes para entregar um risco populacional. E a minha intervenção não pode ser baseada no alto risco, porque o alto risco hoje é inacessível. Eu preciso interceder precocemente enquanto eu tenho ferramentas passíveis de fazer isso. Se eu fizesse isso aos 45 anos, eu calcularia o risco ao longo da vida. E seria exatamente o mesmo, e a minha decisão poderia ser muito melhor. Mais que isso, eu posso não ter que reduzir tanto, porque o efeito é cumulativo, né? Se eu faço isso aos 30 anos, com 50% de redução de LDL, eu reduzo 50% o risco. Isso vai se perdendo quando eu faço aos 60 anos, eu só reduzo 27% para os mesmos 50% de redução de LDL. Por quê? Porque a estatina fica menos potente com a idade? Não, porque o tempo está contando e você não tem remédio para tempo. Só por isso. Se eu pego um indivíduo de 40 anos e reduzo 33% do LDL colesterol, ele tem essa expectativa de vida. Se eu espero 55 anos, mesmo reduzindo 50%, a expectativa de vida dele é menor. Ele vai morrer mais. Quanto mais cedo eu começar, quanto mais cedo eu identificar o indivíduo de risco, melhor. Quanto é cedo? Pergunta muito difícil. E isso é muito difícil porque cada paciente tem uma idade, tem um LDL e entra num mundo onde calculadora de risco vai ficar muito complexa. Essa é uma proposta usando inteligência artificial. Então isso aqui é o score baseado em risco poligênico, mais fatores de risco, essa é a melhor curva, quando considera tudo isso, a área sobre a curva melhor. Então você pode aplicar, calcular o risco, usar como referência dados de redução de pressão sistólica e redução de LDL colesterol, isso aqui é um gráfico muito bem feito, uma publicação de 2019 do Brian Ferenczi, e eu posso aplicar aqui uma coisa chamada inteligência artificial causal, onde vai se ajustar para tentar colocar esse paciente dentro da curva de sobrevida ideal.
Dois exemplos práticos. Esse é o indivíduo que tem um risco alto porque ele tem história familiar e ele tem um risco poligênico de percentil 80. Para colocar esse indivíduo na curva padrão, eu preciso reduzir 21 mg de LDL e 5 mg de pressão sistólica. Isso calculado baseado em inteligência artificial, naturalmente. Outro exemplo, esse indivíduo aqui tem um risco aumentado porque tem história familiar, mas o risco poligênico dele é de percentil 20. Ele só precisa reduzir 10 mg de LDL nesse momento para atingir a curva padrão. Isso deve ser o futuro que a gente tem que ter. Essa decisão que vai passar muito longe do que a gente tem hoje de achar que você tem um tamanho que sirva para todos, que é o que a gente tem hoje. Eu espero o indivíduo atingir o alto risco para ter certeza absoluta que eu vou ter um NNT adequado, que é uma outra falácia. O NNT ele é muito bom para a gestão pública, mas o NNT é baseado em estudos de 5 anos, quando eu quero intervenções de 30 anos. Eu tenho que calcular o NNT de 30 anos. E eu quero chegar a 80 anos com qualidade de vida. Então eu não tenho como tomar uma decisão numa intervenção que eu calculei de 5 anos, com risco que eu calculei de 10 anos, com a meta de 30 anos. Não dá. E quando eu faço isso, certamente eu não vou atingir. Por que a gente chegou a isso? Porque a gente começou tratando dislipidemias. O Marcelo, que aqui foi nosso professor, é um grande amigo meu, sabe disso, que nós éramos o grupo que estudavam dislipidemias. Hoje a gente atende um paciente infartado com 80 de LDL e reduz o LDL dele, dá estatina para ele, né? A gente está tratando de lipidemia? Não. A gente está tratando a expectativa de vida reduzida. E quando a gente faz isso, a gente foi experimentando níveis cada vez mais baixos de LDL e descobrindo que o risco se reduzia. Então valia a pena. Esse risco pode atingir o LDL, pode atingir o LDL de 20. Isso aqui é uma subanálise do Fourier mostrando que pacientes com doença aterosclerótica multiarterial podem ter melhor sobrevida com LDL abaixo de 20. Quem sabe aí, vamos fazer a próxima diretriz e colocar agora paciente de pressão secundária LDL menor que 20, para a gente resolver tudo. A gente vai resolver? Não, claro que não vai resolver. Nem com LDL de 0 a gente vai resolver. O que a gente precisa é prevenir o acúmulo de risco antes de chegar no risco acumulado tão alto. Por várias razões, entre elas porque 50% das pessoas que infartam não chegam ao hospital. Esses não vão ter prevenção secundária. Mas aqui no estudo em que pacientes poderiam estar tomando estatina potente, com ezetimibe, com anticorpo NPCSK9 durante 10 anos, esses pacientes teriam um risco residual de 24% de morte. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer um tratamento dispendioso, difícil, com risco residual tão elevado? Eu sei que é isso que nem isso a gente está fazendo. A gente, mesmo com um sistema que certamente ainda é falho, está longe do ideal, a gente não está fazendo em nenhum lugar do mundo. Estados Unidos, 1 em cada 4 indivíduos em prevenção secundária tem um LDL menor que 70. Europa, 1 em cada 10 LDL menor que 55, prevenção secundária. No Brasil, dados do nosso querido Rocha, 7,4% com LDL menor que 50, pacientes com infarto prévio. Então, nem a lição antiga a gente está acertando e a gente já está tendo que partir para a lição nova. Como é que eu vou fazer para mudar isso? A Sociedade Europeia de Aterosclerose propõe, isso não é uma diretriz, é uma proposta, que se você classifica alguém como risco alto ou muito alto, você busque terapia combinada desde o início, porque você vai precisar de reduções de LDL expressivas. E para isso, para atingir um nível de LDL menor que 50, você não vai conseguir com SINVA de 10 e 20, provavelmente nem só com estatina. Você vai precisar de terapias combinadas. Então, as limitações que nós temos e que temos por modificar é quanto maior o risco absoluto, maior o risco residual. Reduções expressivas de LDL só atingirão o risco para indivíduos com risco mais baixo. Vai chegar a um limite em que você não vai conseguir mais reduzir o risco. Quanto maior o risco absoluto, menor é o tempo até o próximo evento. Aliás, esse é um outro problema. Um paciente com 70% de risco de morte em 10 anos, a gente imagina que a mediana do risco de morte dele deve ser em torno de 7 anos. Então ele não vai viver 10 anos. Ele vai atingir 50% de risco de morte com 7 anos. Daqui a 7 anos. Então eu vou calcular 10 anos, ele está morto. Quanto maior o risco, a mediana desse risco, ou percentil 50 desse risco, vai estar puxado para próximo da gente.
Baseado em score de risco de 10 anos, os efeitos são testados em 5 anos e a gente tem uma expectativa de 80 anos. Para um indivíduo de 40 anos de idade, isso é completamente equivocado. Eu deixo com vocês agora meus colegas que vão esclarecer as dúvidas que eu levantei e eu agradeço demais pela atenção e o tempo dispensado. Muito obrigado. Desculpa a indelicadeza, agora chamar o professor Renato. Bom, boa tarde a todos. Agora já é boa tarde, Andrei. Estava quase morrendo ali na palestra do Andrei. Eu queria agradecer a Daiichi Sankyo pelo convite, agradecer a organização do congresso também pelo convite de poder estar aqui com vocês e falar sobre temas tão relevantes com a minha amiga Adriana, com meu amigo Andrei. Marcelo também foi meu professor, então a gente já tem 2 gerações, a terceira vindo com o Cleison aqui, daqui a pouco está dando aula aqui também. Então é uma grande honra vir falar com vocês e é uma satisfação ver a sala tão cheia. Bom, cabe a mim falar da relevância dos estudos mais recentes para a prática clínica, LDL e risco cardiovascular. Esse é o meu potencial conflito de interesse, mas não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E nada melhor que para a gente falar de colesterol, de estudo clínico, apresentar para vocês, essa é a LDL. Deixa eu ver onde é o apontador. Não. É aqui em cima. Então, reparem que a LDL é uma lipoproteína transportadora de colesterol, que precisa, para isso, de proteínas chamadas apoproteínas, reconhecidas por receptores hepáticos que retiram a lipoproteína e assim funciona o nosso mecanismo de transporte de lípides. A LDL é a principal transportadora de colesterol. E o colesterol, a gente já não tem mais dúvida, né? Porque muitos estudos epidemiológicos já demonstraram que quanto maior a colesterolemia, maior o risco e o aparecimento da doença coronária aterosclerótica. Mas os estudos não começaram agora na prática clínica, estudos mais recentes, porque a gente tem que pensar numa era pré-estatina. Então, será que reduzir o colesterol é bom? A partir de quando, né? O doutor Andrei já colocou para a gente, de forma magnífica, a redução do colesterol e a melhora na expectativa de vida. Hoje a gente tem drogas, a gente associa medicamentos, mas e quando a gente não tinha estatina, né? Então, eu consegui achar esse estudo aqui, de 1966, em que foi dado dieta para um grupo de pacientes infartados, que obteve redução do colesterol, e reparem que os estudos eram feitos com colesterolemia muito alta, né? Então aqui a gente consegue ver que era 300 miligramas por decilitro. Sem estatina, com dieta, olha o que acontece, redução do risco cardiovascular no grupo intervenção dieta. Mas era muito duro conseguir isso, né? Se a gente for olhar aqui o tempo de segmento, são 12 anos. Muito duro, né? Reduzir colesterol. O tempo passou e 20 anos depois a gente tem o LRC-CPPT. E com uma droga que hoje, devido aos seus efeitos colaterais, a gente nem usa muito ou quase nada, também conseguiu redução expressiva do colesterol, 19%, com redução do LDL entre 19% e 20%. Mas, mais uma vez, olha o tempo de segmento, 7 anos. Muito tempo, muito efeito colateral, um tratamento bastante árduo do colesterol. Até que, finalmente, foi descobertas as estatinas,
em seguida a descoberta dos receptores de LDL, e os estudos com estatina começaram. Aqui a primeira estatina comercializada, a lovastatina, e os 5 grandes estudos que começaram a ditar nossas diretrizes foram com estatina. Então, o Big Five, né, como chamou aqui essa publicação, os senhores reparem que esses estudos, aqui não tem, mas eram feitos com LDL extremamente altos, e que começava com pacientes que já tinham tido infarto. Por exemplo, 4S, LDL de 190, paciente infartado. Vale a pena dar simvastatina? Olha a dose, 20 a 40 de simva versus placebo. 3 meses depois, a curva abre. 6 meses, redução de mortalidade. Por quê? Pacientes extremamente graves, infartados com LDL extremamente alto. Depois vieram os estudos com a pravastatina, o maior foi o LIPID, com 9.000 pacientes, e o estudo CARE. Os 3 mostraram benefício com curva abrindo a partir de 3 meses. E aí, os cientistas da época, isso a gente está falando década de 80, 90, tiveram coragem, vamos estudar a prevenção primária. Primeiro estudo do oeste da Escócia, o OSCOPS. 6.500 homens, vamos pegar só homens, porque mulher não tem muito risco cardiovascular. O que mostrou? Redução de risco. Redução de morte, todos os estudos com redução de morte cardiovascular, infarto, cirurgia de revascularização, morte por todas as causas. E, finalmente, o AFCAPS, TEXCAPS, que é um estudo com veteranos da Força Aérea Americana, LDL basal 175, olha quanto era. Era alto, mas na época não se sabia. E daí, o motivo dessa aula, os estudos que mudaram as metas de LDL ao longo do tempo. Mas o AFCAPS também reduziu todos, morte, infarto, reduções todas significativas. Os estudos com estatinas foram crescendo a ponto de somarem 27 estudos, a ponto de uma hora os cientistas falarem que não adianta mais comparar com placebo, virou antiético. Então vamos comparar estatina com estatina. E assim foi comparado a estatina mais potente contra a estatina menos potente. O CTT, que é o Cholesterol Treatment Trials, é uma meta-análise com mais de 170.000 pacientes. E daí vem o resultado que o Dr. Andrei colocou. Para cada 1 milimol ou 40 miligramas por decilitro, que eu reduzo o colesterol, eu reduzo em 22% o risco cardiovascular. O CTT nos mostrou que os trials com estatina, todos tiveram benefício, quando comparando estatina contra placebo, e mesmo quando a gente compara estatina contra estatina. Então, aqui é um exemplo claro, TNT, um estudo feito com 10 miligramas de atorva contra 80. E na época, eu lembro, quando a atorvastatina chegou, os primeiros estudos, teve estudos só com 10 miligramas, o ASCOT para hipertensão, por exemplo, em que a pergunta era, se o paciente tem hipertensão, uma LDL de 130, vale a pena reduzir o colesterol? Hoje a gente sabe que sim, mas na época não, e o estudo mostrou benefício. Mas o TNT já foi um estudo avançado, porque usou-se 80 miligramas de atorva. O que aconteceu depois do TNT? O grupo com 10 miligramas chegou a um LDL de 95 na meta para a época, abaixo de 100. Só que o grupo que tomou 80 miligramas e a principal observação era a segurança, foi observado que a segurança era a mesma, 10 ou 80 miligramas. Ou seja, até hoje a gente vê que os hipolipemiantes, a grande maioria, tem um efeito colateral muito semelhante ao placebo. Aqui o placebo era 10 miligramas de atorva. E 80 miligramas, o LDL baixou para 62, e assim a meta das diretrizes baixaram de 100 para 70. Isso perdurou muito tempo, essa meta de 70. Só que se a gente for reparar, todos os estudos, eles reduzem 30%, não chega nem a alguns 40% do risco cardiovascular. Muito em função que o Andrei comentou excelentemente na primeira aula. Ora, mas se eu tenho risco cardiovascular residual, aonde está esse risco, né? A idade não dá para realmente voltar mesmo, né?
Então, vamos ver onde está o risco residual. Será que a gente não usa a estatina direito? Né? Esse levantamento aqui, desse trabalho publicado nos nossos arquivos brasileiros de cardiologia, ele mostra como é que o hospital geral prescreve estatina. Então, primeiro, qual é a especialidade que... Esse artigo é bastante interessante. Qual é a especialidade que mais prescreve estatina? Cardiologia. Qual é a segunda? Eu já chutaria endócrino ou clínica médica, e não é. É a cirurgia vascular. Aí a gente fala, mas por que a cirurgia vascular dá estatina? E dá para todo mundo, porque opera, amputa, então dá estatina. Então, essa foi a primeira surpresa, né? A segunda coisa que eles constataram é que o médico está convencido que dislipidemia é um fator de risco relevante para a doença coronária. Então, ele dá estatina, só que ele não controla nenhuma meta. Dá estatina, mas não controla se o LDL está X ou Y. E também, pior, não faz nenhum exame de segurança. E as transaminases, e o CPK, não é melhor dosar antes? Não, dá estatina e não dosa nem de manutenção. Então, essas observações nos fazem crer que a estatina até é prescrita, mas os pacientes não estão na meta também porque não são fiscalizados. Então, foi o resultado desse estudo. Um outro perfil e hoje em dia, né? Eu trabalho num hospital geral, a Santa Casa de São Paulo. Como é que o pronto-socorro vê o doente infartado? Então, a gente fez um trabalho de iniciação científica, que foi apresentado hoje, por isso que foi nesse congresso apresentado, inclusive, né? Em que a gente fez a seguinte pergunta: como é que é a dosagem do colesterol no infarto? Segundo, como é que é dado o hipolipemiante para esse paciente? Terceiro, como é que é o retorno dele depois de 3 meses, que a gente sabe que o colesterol volta ao normal e após o infarto ele tem uma queda? Então, reparem que os dados que a gente obteve mostram que o colesterol só foi coletado, em média, 4 dias depois do infarto. O tempo médio de retorno está eficaz, 87 dias, mas é que depende muito mais da gente, né? O LDL está acima da meta, mas o principal preocupante está aqui. Mais da metade dos pacientes não tiveram coleta de perfil lipídico, nem no momento da internação do infarto, nem 3 meses depois. Apenas 9% coletaram no infarto e depois no ambulatório, 3 meses depois. 16% coletaram na internação e 22% só no retorno. Isso fez com que a média do LDL no retorno fosse uma meta totalmente fora da meta preconizada em diretriz. E uma taxa muito pequena, menos de 10% dos pacientes, atingiam uma meta de LDL menor que 50. Então, apesar de tudo, a gente ainda está... Apesar se o tratamento eficaz da estatina ainda tem um risco residual de mais de 50%, se a gente ainda está tratando longe das metas preconizadas e do jeito certo de fazer, a gente está mais longe ainda e está aumentando ainda mais o risco residual dos pacientes. Um outro risco residual muito importante, que aí além do LDL, é a inflamação. Então, um outro estudo que fez parte do CTT, o estudo PROVIT, ele comparou 2 estatinas, mas só que diferente. Era da pravastatina 40 miligramas, do estudo CARE, do estudo LIPID, do OSCOPES, então todos com benefício. E havia um certo convencimento que 40 miligramas de pravastatina poderia ser suficiente. Mas quando comparado a 80 miligramas de atorvastatina, aí não teve dúvida, porque a eficácia foi muito maior e a segurança foi a mesma. Mas hoje, olhando para trás, a gente vê o estudo em PROVIT, com pacientes que tinham LDL baixo, tinham um menor risco, menor que 70, meta da época, mas se ele tivesse uma inflamação ou um PCR ultrassensível menor que 2, esse risco diminuiria mais ainda. Então, pacientes que tinham LDL menor que 70 e um PCR abaixo de 2, eram os pacientes que tinham melhor evolução.
O pior é o que tinha acima de 70 e o PCR acima de 2, e no meio, tanto fazia ter o LDL abaixo de 70 ou o PCR abaixo de 2, e vice-versa, que o risco residual era o mesmo. Então a inflamação fica como um potencializador desse risco residual. Esse estudo aqui, publicado ano passado, é uma meta-análise de 3 trials, né? O Prominent, o Reduced e o Strength. São todos trials tratados, pacientes tratados com estatina, em que foi comparado o maior risco residual desses pacientes, PCR ou LDL. Talvez por eles tomarem estatina, nessa meta-análise, o principal risco residual ficou por conta da PCR ultrassensível. Foi um achado que é um marcador de risco residual mais forte que a própria LDL. Existem também os pacientes que são intolerantes à estatina, que apresentam eventos adversos musculares e não toleram estatina. O estudo Clear Outcomes, que foi apresentado ano retrasado, ele mostrou uma redução significativa de LDL, mas também redução de PCR ultrassensível e redução em torno de 15% do desfecho primário. Então, pacientes intolerantes conseguiram reduzir risco cardiovascular, que é uma outra turma que tem um risco residual muito elevado. Então, como o doutor Andrei colocou, quanto menor o risco residual, quanto menor o LDL é melhor, vamos zerar? A tendência da curva parece que sim, né? Os estudos vêm mostrando, desde o 4S lá atrás até o Júpiter e agora os que eu vou mostrar em seguida, eles vêm demonstrando que quanto mais você abaixa o LDL, melhor. E aí chegou a terapia de associação. O primeiro estudo foi o IMPROVE-IT, um estudo pós-infarto, em que os pacientes tomavam Simva-40 e, ao final de 7 anos, atingiram um LDL de 69 na meta, em 2015. Mas o grupo que recebeu Simva-40 mais ezetimiba chegou a 54. Pouca diferença, redução de desfecho cardiovascular, redução de desfecho primário em 7 a 9%. Redução significativa. A nossa diretriz foi a primeira a mudar. Vamos passar de 70 para 50. E até hoje estamos com 50 miligramas por decilitro no paciente de muito alto risco. Em 2018, o estudo Furrier mostrou para a gente que pacientes já em prevenção secundária ou de muito alto risco, que tomavam estatina e ou ezetimiba, quando recebiam evolocumab, tinha uma queda de LDL de 90 para 30. E também mostrou redução de desfecho clínico, assim como o outro inibidor da PCSK9, o alirocumab. Estudos de 2 a 3 anos, o Furrier continuou. E depois de 5 anos, aqueles pacientes que já tomavam evolocumab, além da redução de desfecho primário, MACE, reduziram morte cardiovascular também. É o Furrier-Oldie. Mas aqueles que não tomavam evolocumab e migraram, não reduziram morte. Mostrando para a gente também que o tempo é importante, o tempo de redução do colesterol é importante. Por isso a importância da manutenção do tratamento. Será que é seguro deixar os pacientes com 30 ou menos? E os mais idosos, será que tem déficit cognitivo? O estudo Ebbinghaus mostrou que não há nenhum problema, não houve déficit cognitivo nessa população. E aí a diretriz europeia muda a meta também. Em 2019 passa a adotar 55 miligramas por decilitro. O problema, mesmo com todas essas metas e essas terapêuticas, é que os estudos estão mostrando para a gente que os pacientes não estão atingindo metas e, comparando as duas diretrizes europeias de 16 para 19, até piorou o uso de hipolipemiantes. Então, isso também provoca risco residual. Aqui a gente tem 2 estudos, né? E o estudo da 20, que foi depois de 2019, da segunda diretriz europeia,
mostra que as metas não estão sendo atingidas. Por que será? Será que abaixo de 30 é muito arriscado deixar o paciente? Olha o quadro da esquerda, quantos benefícios. E eu diria que os malefícios aqui, nenhum foi provado. AVC hemorrágico, catarata, câncer, não tem comprovação que estatina pode dar isso. Diabetes, mas o paciente desenvolveu diabetes. Diabetes aparece geralmente, sim, em pacientes que tomam estatina de alta potência, e aí com maior redução de LDL, mas a gente vê que são populações selecionadas com fatores de risco. Então, exemplo, paciente já obeso, síndrome metabólica ou resistência insulínica, ou idoso, são os que mais podem desenvolver diabetes. Então, parece que reduzir abaixo de 30 é seguro, né? E para terminar, como o meu tempo já está esgotando, gostaria de colocar para vocês, então, hoje, como é que a gente faz o tratamento, depois de todos esses estudos que dirigiram as nossas diretrizes, né? Então, se você tem um paciente com alto risco e você dá estatina, e você não atinge a meta de LDL, a gente tem estudos mostrando, como Improvit, Furrier-Rowley, Odyssey, Spire, com inibidores de PCSK9 e tantos outros que ainda vão aparecer, mostrando que você reduz mais o risco, reduzindo mais LDL. Do outro lado, lembrando do estudo Provit, o paciente já tem colesterol baixo, mas tem um risco inflamatório, então estudos com drogas que inibem a inflamação também mostram benefício. Estudo Cantos, o Cocout, o Lodoco com colchicina, e assim por diante. Então, para concluir, que o tempo está estourado, estudos de colesterolemia comprovam que quanto maior a sua redução da colesterolemia é melhor. As estatinas mudaram a evolução do tratamento hipolipemiante e os desfechos cardiovasculares. Associações de hipolipemiantes vieram para ficar e apresentam maiores reduções da colesterolemia quando a gente compara com estatinas isoladamente. Pacientes intolerantes às estatinas também são beneficiados. Hoje a gente tem o ácido bempedóico e no estudo Clear Outcomes, além de redução de LDL, também mostrou redução de inflamação. Quanto mais baixa e tolerável for a redução do LDL, melhor será o prognóstico do tratamento antiaterosclerótico e melhor será a expectativa de vida do paciente. Muito obrigado pela atenção. Agora eu gostaria de chamar a doutora Adriana Bertolami, já foi apresentada cientificamente para a última palestra. Olá, boa tarde. Boa tarde mesmo, todo mundo almoçou já, né? Queria agradecer a Sangue pelo convite e a presença de todos vocês e a alegria de estar aqui com esses dois, que além de eu gostar muito, admiro demais. Vai. Achou? Eu vou antecipar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o futuro. Eu já tive uma boa base agora, de que já me adiantou uma grande parte da minha apresentação, mostrando a importância da gente reduzir o LDL o quanto antes, que é uma das coisas que mais do que acredito, né? E agora como a gente vai fazer isso? Gente, para a gente não perder muito tempo,
O comecinho da minha apresentação é um caso clínico. É um homem de 57 anos, se eu não me engano, hipertenso, diabético, dislipidêmico, que tem um antecedente familiar importante para a doença coronária, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E o LDL basal dele, 113, se eu não me engano, mas é perto disso. E esse paciente estava usando, além dos antihipertensivos, mais ou menos, atorvastatina 80 miligramas, 10 miligramas. Tá, e aí ele foi encaminhado para controle de fatores de risco mesmo. Acho bonitinho. Não vai. Vamos ver se a gente consegue checar. 57 anos mesmo. Tá bom. A gente vai trocar o computador. E aí, a questão é, qual é a meta para esse paciente? É um paciente jovem, homem, com vários fatores de risco e com antecedente familiar positivo. Então, a meta para esse paciente, ele é diabético, na nossa calculadora para estratificação de risco, é um paciente de alto risco. Então, uma meta de 70 miligramas por decilitro. Tá? Usando, então, a atorvastatina 10 miligramas. Ah, lá. Ah, eu não contei que ele era obeso. Obeso e rápido, né? Tá, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum dado dele. Então, ele foi encaminhado, era tabagista. Então, ó, hipertenso, sedentário, tabagista, diabético, antecedente familiar positivo, medicações que ele estava usando, a atorvastatina, o exame clínico mostrava a obesidade, e aqui os exames laboratoriais, então um LDL de 113, com a glicada controlada, um triglicérides baixo também. Tá, então é um paciente de alto risco, com uma meta menor que 70. E aí, eu vou chover numa olhada, falar para vocês que o LDL mais baixo evita eventos, e esses dados mostram um estudo de randomização mendeliana, que aqui esses são os privilegiados genéticos, que nasceram lá com colesterol baixinho e que ao longo da vida vão ter menos evento mesmo. E aqui trazer aos senhores os mecanismos das medicações hoje disponíveis. Então, as estatinas, ezetimiba, ação intestinal, inibidor de PCSK9, inclisiran, e uma nova opção, que é o ácido bempedóico. Vou mostrar um pouquinho para frente em detalhes qual a ação dele. E todos esses medicamentos, isolados ou em conjunto, eles levam à redução do risco cardiovascular. Então, essa é a análise do CTT, que já foi mostrada. Então, a cada 40 miligramas por decilitro do LDL, com uma redução de 20% e 25% de eventos maiores. Mostrando o benefício. Esse é o estudo Improved, que mostrou uma redução também de desfechos cardiovasculares, com uma redução em torno de 24%, quando associada à estatina ou ezetimiba, que é uma outra opção de hipolipemiante. E os inibidores de PCSK9, que também mostraram redução de eventos maiores, quando associado tanto à estatina isolados ou com os três, com a ezetimiba também. E em inclisiran, que nós temos hoje dados de uma redução importante do LDL, mas ainda não de desfechos. E o que é o futuro? O futuro mais próximo. O ácido bempedóico ele é uma primeira classe de medicamentos que não é estatina, mas ele tem a síntese diminui a síntese de colesterol hepático. O mecanismo de ação é aqui, ó, 2 pontos acima da onde as estatinas agem. E ele tem um mecanismo específico hepático porque ele é uma prodroga. E ele precisa da enzima hepática para ter a ação.
Ele age aqui na ATP-citrato-liase, é o alvo terapêutico dele, então é 2 conversões antes da HMG-CoA redutase. E o que ele faz? Reduz o colesterol LDL intracelular, o que induz a expressão de receptores de LDL, levando ao maior clearance de LDL sérico e diminuição do LDL dosado. E essa medicação ela foi avaliada numa série de estudos com diferentes populações. E aqui, alguns deles, esses estudos da parte de cima, que o Harmony e o Wisdom, eles foram com pacientes que que conseguiram usar a estatina na dose máxima tolerada, que variou de um estudo para outro, com uma redução importante do LDL colesterol. E aqui são os pacientes que mal conseguiam tolerar a estatina, então usavam a estatina em dose muito baixa, ou baixa potência, ou que não conseguiram usar a estatina, com uma redução ainda maior do LDL colesterol. E notem que são estudos em diferentes populações, pacientes com doença cardiovascular, com hipercol familiar, pacientes em prevenção primária, e aqui, na parte de baixo, os pacientes que estão no grupo de intolerância à estatina. E esse é o estudo de desfecho. Ele chama Clear Outcomes, é o estudo de desfecho que avaliou o ácido bempedoico em uma população, esse estudo em pacientes intolerantes à estatina. Então, é um estudo randomizado, ele é duplo cego, ele é controlado por placebo, e a ideia foi avaliar o efeito do ácido bempedoico na ocorrência de eventos cardiovasculares maiores. Em que população? Paciente que já tinha evento cardiovascular ou paciente que era de alto risco para evento cardiovascular. Foram os dois. Então, paciente em prevenção primária e secundária. Como é que era o desenho desse estudo? O paciente era avaliado, passava 4 semanas de um run-in, em que ele tinha que mostrar uma adesão a tratamento medicamentoso maior que 80%, e aí sim ele era randomizado. Randomizado para 2 grupos, placebo e para o ácido bempedoico, um comprimido uma vez por dia. Comprimido, então é oral a medicação. O desfecho foi avaliar o ácido bempedoico contra o placebo na redução de 4-point MACE, então é morte cardiovascular, infarto e AVC não fatais e revascularização, em pacientes de muito alto risco ou de alto risco que tinham intolerância à estatina. E aí avaliou o tempo para ocorrência de eventos, como eventos secundários tipo point MACE, infarto fatal e não fatal, revascularização coronária e o AVC. E quem que era incluso nesse estudo? Então, foram pacientes que tinham um LDL maior que 100 na avaliação e que poderiam estar em uso já de outras medicações lipolipemiantes, inclusive estatina. Tinham alguns pacientes, como eu vou mostrar para os senhores, que estavam usando estatina também, apesar desse critério de intolerância que era autorreportado pelo paciente. E uma história de muito alto risco ou alto risco cardiovascular. Quais eram as características desses pacientes? Então, uma idade média de 65 anos. Notem, mulheres, muitas mulheres nesse estudo. Geralmente, a gente tem uma taxa menor de mulheres. Pacientes diabéticos em torno de 45%. 22% usando estatina e 11% usando ezetimiba. E o que aconteceu com o LDL ao longo desse estudo? Houve uma redução importante no começo, de 21%, com o uso do ácido bempedoico, e ao longo do final do estudo, de 26%. O grupo placebo também apresentou uma redução de LDL colesterol, porque era permitido que o paciente tivesse alguma outra medicação hipolipemiante no meio do caminho. E olha que aqui, 15% dos pacientes no grupo placebo receberam outros hipolipemiantes, enquanto somente 9% no grupo ácido bempedoico. E a diferença entre os 2 grupos foi, no final do estudo, em torno de 16% de redução do LDL. Com relação ao desfecho primário, houve uma redução importante no desfecho primário, logo já no começo do estudo, de forma significativa, e que se manteve ao longo de todo o tempo, mesmo o paciente no grupo placebo recebendo mais medicação hipolipemiante.
E também nos desfechos secundários. Primeiro, o triple point MACE também teve diferença significativa, infarto e AVC, infarto fatal e não fatal também, e a revascularização coronária, que eram os desfechos secundários. E com relação ao evento adverso, não teve diferença. O que aconteceu foi um aumento, foi uma ocorrência maior de hiperuricemia, gota e colelitíase, só que não significativo. Então, apesar de ter acontecido, não teve significância clínica. Não teve também alteração em mialgia, em novos casos de diabetes. E aí, como é que a gente vai fazer? Será que vale a pena usar a medicação de forma isolada ou será que vale a pena a gente associar hipolipemiantes pensando naquela ideia de uma redução mais agressiva do LDL em pacientes que na evolução tenham maior risco? E esse estudo mostrou isso, que o ácido bempedoico associado ao ezetimiba, ele foi avaliado em pacientes de alto risco. Então, como é que era o desenho? Esse estudo, o objetivo dele era a avaliação de LDL, então inclui os pacientes em prevenção secundária e primária de alto risco. O que eram esses pacientes? HF, diabéticos, com idade relativamente jovens, com antecedente familiar de doença coronária, tabagistas, hipertenso, HDL baixo ou, olha só, o cálcio coronário só mais elevado. Já colocava esse paciente num risco mais alto. Então, eram 4 grupos: placebo, ezetimiba isolado, bempedoico isolado e o ácido bempedoico associado numa combinação fixa com ezetimiba, acompanhados por 12 semanas. Desfecho primário, alteração percentual de LDL, e aí comparava todos os grupos. Desfecho secundário, alteração percentual de PCR, colesterol total, não HDL e ApoB. E avaliação de eventos adversos, e aqui alguns de interesse: acidose metabólica, a parte hepática, muscular, renal, diabetes e neurocognitivos. As características de base desses pacientes, em torno de 65 anos, de novo, metade mulheres. E aqui, vou chamar a atenção para metade, 60%, pouco mais de 60% eram pacientes de muito alto risco, então prevenção secundária ou hipercolfamiliar. Então, é um estudo quase meio a meio para primária e secundária. As demais características, nesse estudo, os pacientes, 1/3 dos pacientes usando estatina de alta potência, que aqui eles definiram também como a Torva 40/80, o Rosuva 20/40, outras estatinas são essas estatinas ou essas estatinas em dose mais baixa ou outras estatinas, e o não estatina, que foi quase 1/3 dos pacientes também. A randomização e o que aconteceu com o LDL. Do basal, a associação levou a uma redução de 36% do LDL basal, comparado com o placebo em 38%. E com o que aconteceu com diversos subgrupos, que ele tinha no estudo subgrupos pré-especificados. E olha o que chama a atenção aqui. Os pacientes que estavam usando estatina em alta potência também apresentaram uma redução importante do LDL colesterol. Então, independente do status de base desses pacientes com relação à estatina, ele teve benefício na associação. A PCR também era um desfecho secundário e ela também apresentou redução importante. Não teve redução significativa quando comparado ao grupo da combinação com o do ácido bempedoico sozinho, mas teve quando comparado com o ezetimiba e muito maior quando comparado ao placebo. E aqui os desfechos secundários ligados às partículas aterogênicas. E todas apresentaram redução significativa. Então, o não HDL, o colesterol total e a ApoB também apresentaram redução, mostrando realmente um impacto em partículas aterogênicas. Com segurança. Então, não houve diferença entre os desfechos pré-especificados de segurança cardiovascular.
e nem outros desfechos, como dor, e lá de novo a hiperuricemia e demais. Essa aqui, com especificidade na parte muscular, então não teve diferença entre os grupos, e nem em dosagens laboratoriais relacionadas a perfil hepático. Então, a medicação segura. Concluímos que a redução do LDL com o ácido bempedoico levou à redução de eventos cardiovasculares e que ele foi bem tolerado e efetivo na redução do LDL e colesterol, tanto isolado quanto em associação em dose fixa combinada com ezetimiba e associado à dose máxima tolerada de estatina também. Vamos voltar para o nosso paciente e imaginar se ele pudesse agora usar a medicação. Então, se a gente pudesse associar a ezetimiba com o ácido bempedoico, ele teria uma redução estimada em torno de 36%, então o LDL dele sairia lá dos 113 e atingiria a nossa meta dos 70 miligramas por decilitro, que a gente especificou previamente. Muito obrigada. Bom, estamos abertos às perguntas dos colegas. Quem tiver, tem um colega aqui com a mão levantada. Alguém consegue ajudá-lo? Que frio, hein? Fala aí. Meu nome é Hélio, sou cardiologista de Brasília. Eu tenho duas perguntas, mas estão bem juntas, né? Primeira coisa é como conduzir um paciente de muito alto risco residual alto, que a gente decide por associar estatina de alta potência ao ezetimiba e ele persiste com eventos, você associa o inibidor de PCSK9 e você chega nas metas, mas ele evolui com LDL abaixo de 10, como se comportar nesses pacientes? E uma outra pergunta é quando a gente deve associar a colchicina na aterosclerose? Nesses pacientes muito alto risco, que tem uma resposta inflamatória alta e com um risco residual elevado. Quando seria o momento de se associar à colchicina? Citada por doutor. Bom, é a segunda, né? Quer que eu responda as duas? Tá. Muito baixo que aqui. Eu acho o seguinte, estava até conversando com o Marcelo ali, porque, na verdade, foi meu professor, né, Marcelo Bertolami, e estava conversando sobre isso, sobre reduções assim de LDL, porque você tem o risco residual e você tem outros fatores, né? Será que uma redução abaixo de 40, de 30, vai trazer mais benefício? Será que precisa ir para 10? Hoje, os trabalhos mostram que isso tem segurança de você manter o LDL em 10, então, se você quiser manter o teu paciente com 10, você vai manter. Agora, vou te falar a minha opinião pessoal, eu chegar e querer trazer um LDL tão baixo assim, eu não tenho essa ambição toda, né? Não sei se eu respondi, né, a tua pergunta. Mas... Então, quando acontece, eu acho que é uma decisão muito individual, porque você pode manter a tua medicação hipolipemiante. É claro, você está só com ezetimiba, tem um LDL de 10, não vai tirar, porque é a única coisa que ele está. Imaginando um cara intolerante à estatina. Você tem um outro cenário do paciente tomando ezetimiba, Rosuva 40, inibidor do PCSK9, chega a 10, será que eu posso tirar alguma? Ele vai falar, eu quero tirar o inibidor do PCSK9 que custa R$1.000 por mês. São 12 mil por ano. Eu vou respeitar, eu vou ver como é que fica. Mas eu acho que ainda isso não está muito claro assim, aos olhos da literatura, na minha opinião, né? Não sei a opinião do André e da Adriana. Com relação à colchicina, também é outra coisa. Você fez duas perguntas bem árduas, né? Outra coisa bastante difícil de responder, mas assim, você tem um paciente com risco residual, o LDL está controlado, mas ele ainda apresenta assim, clínica ou desfecho cardiovascular, eu doso a PCR ultrassensível. Se ela tiver maior que 2, eu já tenho pacientes tomando colchicina.
Mas veja, isso não é uma coisa também muito bem estipulada. Eu tirei essa conclusão, porque eu fui ver o Paul Ridker apresentar essa meta-análise num congresso, eu já nem lembro mais, foi ano passado ou retrasado, do europeu, e perguntaram isso para ele. E ele respondeu isso e eu falei, bom, eu acho que eu vou adotar isso para mim. Não sei se o Andrei ou a Adriana querem complementar, mas Bom, é a minha opinião. isso, como está no terreno das opiniões, isso é tudo especulação. É importante deixar claro que a gente não tem evidência para responder as suas perguntas. E concordo totalmente com o Renato em achar que assim não é samba de uma nota só. A gente não trata todo o risco cardiovascular com redução de LDL. Né? Tudo que a gente pode fazer e que está comprovado que reduz a risco, a gente deve usar. A questão da risco residual inflamatório é que é um desafio tremendo. A gente tem, no cenário das certezas, o anticorpo anti-IL-1 beta, que é o canakinumab, que reduziu eventos. No entanto, 35% dos pacientes tratados não reduziu o PCR. Então, a gente precisa de outras terapias anti-inflamatórias e talvez segregar que paciente vai tomar o quê. A gente agora tem pelo menos 3 drogas que inibem interleucina 6, que estão em andamento. Tem 2 grandes ensaios clínicos em andamento anti-IL-6, que talvez mostre para a gente alguma coisa. A colchicina, a limitação da colchicina que mais me incomoda está relacionada à qualidade dos trials. Não houve um relato claro de interrupção, de quantos % interrompeu, por que interrompeu. A colchicina é uma droga que não é simples de se tomar, ela gera intolerância. E a segunda coisa é que não se dosou proteína C reativa em nenhum dos 3, na admissão, nem depois. Então, embora faça muito sentido a proposta do Paul Ridker, né, todos os estudos, todas as meta-análises mostram que a tendência ali, um único estudo que foi o CIRT, que ele não usou isso, né, quando a PCR não é usada como critério de inclusão, aparentemente a PCR baixa termina não selecionando pacientes que teriam benefício. Mas isso é um terreno totalmente obscuro. E a sugestão é tratar com todas as evidências que a gente tem, se a doença arterial coronariana é estabelecida no paciente de baixo risco de sangramento, considerar a possibilidade de rivaroxabana na dose baixa, considerar o controle da pressão o mais intensivo, com as drogas melhores possíveis para isso, fazer esse conjunto de coisas, porque você vai estar somando redução de risco relativo. Acho que a Lucélia te estava querendo perguntar. Boa tarde, Lucélia Magalhães, de Salvador. Prazer conhecer todos 3. E eu tenho uma dúvida em relação a ezetimiba com mepandoico, se tem dosagem de LPA pequeno. Se houve essa dosagem que a gente tem valorizado muito. E é basicamente isso. A minha pergunta é quem tem experiência com colchicina, se tem o Paul Ridker na Amsterdã no passado falou que aumenta a frequência de infecção, não, negou que houvesse frequência de infecção respiratória, e a plateia relatou algumas experiências. Quem usa tem algum dado sobre isso? Nesse estudo que eu mostrei, não tem. Não teve a dosagem da LPA. Não sei se em alguns outros estudos teve. Não vi dentro do portfólio deles, eu não vi nenhum que dosou LPA, não. Mas não é esperado a redução. Não é Pois é. esperado. O mecanismo... a redução de LPA é curiosa. Há muitos anos atrás, acho que em 2001, nós publicamos um estudo com mais de 600 pacientes com estatina. E a gente avaliou, inclusive, fragmentação e a impressão de uma redução de LPA, talvez de 5%, 6%, e que muitos não encontraram com casuísticas menores. Então, acho que nenhum mecanismo de inibição de síntese de colesterol provou redução de LPA. Pode até aumentar, né? Se a gente pensar o mecanismo de estatina, Exatamente. Poderia até aumentar. Quanto mais intensa o tratamento, e o LDL normal cai, parece que, principalmente, e não negros, em negros isso não mostrou, aumenta de LPA e uma dúvida, porque ela também é heterogênea. A razão é o valor relativo, né? Exatamente. Mas esse efeito, por exemplo, do anticorpo anti-PCSK9 em reduzir LPA ainda é uma incógnita, né? Por que isso acontece? Né? E a gente também, se é relevante ou não, né? Deixa a gente tem 3 trials em andamento, a gente está torcendo que seja.
Com relação à colchicina, o grupo que mais tem experiência com colchicina são os reumatologistas, né? Pacientes com gota que tomam cronicamente. A gente não tem dados observacionais em prevenção de doença cardiovascular de longo prazo. O mecanismo sugere uma certa fragilidade em termos de resposta, principalmente a resposta inata. A resposta inata que depende muito dessa migração dos microtúbulos e formação do inflamassoma. Então, é possível, eu acho que faz sentido, sim, no paciente que tem um risco aumentado de infecção, seja urinário ou respiratório, é possível que haja, sim. O trial não ter demonstrado não significa que não existe, porque isso vai precisar de uma casuística maior. É uma das possibilidades de complicação, né? Mas precisa, talvez, dimensionar isso, né? Ver qual é a frequência que isso vai ter. E como disse o Renato, a gente está precisando agora de um estudo mais bem desenhado para selecionar bem o paciente que vai tomar, para buscar isso. No caso que o colega colocou, se o paciente está tudo muito controlado, o paciente recorre, esse é um paciente que talvez valha a pena, né? Boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou de Ribeirão Preto. Queria fazer uma pergunta para a mesa, sobre assim, a prática clínica mesmo. Eu tenho tido muitas pacientes jovens, em torno de 30, 35 anos, provavelmente com uma hipercolesterolemia familiar, magras, que fazem exercício. E aí aconteceu no consultório de eu prescrever a estatina, eu acho que foi Rosovas, de 10, e ela teve um resultado muito bom, o LDL ficou em torno de 70. Mas calculando o risco dela, ela era baixo risco, então na meta poderia chegar até 130. O que fazer nesse caso? Eu poderia reduzir a dose da estatina dela, pensando que a meta é 130 e que esse LDL poderia estar até 100, 120, ou mantenho, já que ela está bem, tolerou bem a estatina e deixa o LDL em torno de 70. Bom, pelo que eu entendi, a paciente tem 35 anos, você deu Rosuva ou Atorva de 10? Rosuvastatina 10. De 10, o LDL foi para? 70. Foi para 70, então... E ela estava bem, tolerando ele bem. baixou para 70, né? Ele devia ser 120. Acho que ele era um pouco mais alto, ela teve uma boa resposta. Uma sim. resposta até exacerbada, né? sim. Para Rosuva 10, reduz 44%, mais ou menos. Olha, eu manteria 70, porque assim, paciente HF é considerado já de alto risco, né? Uma coisa boa de fazer para você avaliar bem esse risco é fazer um teste genético para ver se comprova, né? Fazer, se não tiver nenhuma possibilidade, o DUT, que é um critério clínico excepcional, assim, porque se o paciente tem mais de 8 pontos, um HF definitivo é bem grave, né? Provável HF de 6 a 8 pontos no DUT também é um critério de gravidade, para você saber se você considera esse doente de alto risco ou se ela não tem nenhum fator de risco. Eu vou tentar deixar o LDL em 100, mas eu acho que a rosuvastatina de 10 é uma dose bem tolerável, apesar dela ser jovem, né? O Andrei demonstrou muito bem na aula dele a redução com o tempo, né? E os estudos mostram também que o tempo é importante, né? Eu começo a medicar criança já com estatina com 5, 6 anos de idade. É uma droga assim, relativamente muito bem segura. Então, eu acho que você pode ver outros fatores de risco nessa paciente, né? Você falou, a qualidade de vida é boa, a dieta é boa, faz atividade física, não fuma, precisa ver o histórico familiar. Eu acho que, nesse caso, dosar LPA é importante, porque o HF com LPA já é outra pegada, né? Se ela tiver um LPA alto, você não vai poder fazer nada, mas você vai intensificar o tratamento do lado da LDL. E perceber se vai aparecer outros fatores de risco nessa paciente. Por exemplo, se ela vai adquirir uma doença inflamatória crônica, né? Mulher, será ficar de olho se não aparece lúpus, hipotireoidismo, artrite reumatoide, que são fatores que aumentam a aterogênese e o risco cardiovascular. Mas eu manteria ela com 70 e explicaria para ela que, olha,
está mais baixo, mas eu acho que vale a pena para a sua vida continuar esse tratamento, né? Eventualmente, fazer uma escola de cálcio coronário, ver se precisa fazer uma angiotomo de coronária, dependendo do score de cálcio, ela pode ter score de cálcio 0, e aí está ótimo, né? Você vai ficar mais segura também. Eu acredito que tratar colesterol é uma decisão muito importante, porque você não está lidando com um período da vida da pessoa, você está lidando com a vida inteira. A pessoa vai tratar isso o resto da vida. Então, esse momento de estratificação de risco e dessa decisão de entrar com o tratamento é muito criterioso. Então, essa paciente, acho que ela tem que passar uma estratificação de risco, você tem a meta dela já estipulada, e lembrar, é mulher e idade fértil, tá? Que também é um fator agravante aí para a gente usar a estatina. Então, eu acho que a gente não tem que guiar isso pelo que aconteceu com a medicação, se ela ficou abaixo. A gente vai guiar se tem indicação de começar e aonde a gente quer chegar na hora que começa. A estratificar bem. Para essa paciente, ela não deveria ter, não deve ter um colesterol tão alto para ser classificada como HF, né? 190 para o HF. Tá? Então, talvez é uma paciente que realmente ficar perto de 100, talvez a gente tenha que olhar com cuidado tanto o momento de entrar com essa estatina. Obrigada. Colega aqui. Meu nome é James, eu sou de Santa Catarina. Eu tinha uma pergunta para fazer, que a doutora já foi nesse sentido aí, sobre mulher em idade fértil, tanto em prevenção primária ou secundária. Eu posso me sentir seguro em prescrever estatina para ela, se ela não tem segurança de uma não gravidez em curto espaço de tempo? O que eu devo proceder? Qual é a conduta dos professores da mesa? Se a paciente, isso tem que ficar muito claro com o paciente. Se o paciente tem qualquer risco de gestação, a princípio não é para prescrever. Mas se o paciente tem um risco alto e precisa usar, use um método anticoncepcional. E aí resolve. Se a paciente usa a estatina e tem a pretensão de engravidar, para antes. Apesar da gente ter estudos já de estatina em gravidez, com pravastatina, que diminui o risco de pré-eclâmpsia, não é para usar. É contraindicada em qualquer fase da gravidez e hoje ainda da amamentação também. Ou seja, limita demais o uso de estatina em mulher em idade fértil, não? Não estudo randomizado, existe séries, estudo retrospectivo em mulheres que engravidaram inadvertidamente tomando, né, estatina. Essa é uma questão, tem certos assuntos em medicina que não são possíveis de serem respondidos. Um deles é esse pelo princípio da não maleficência. Existe uma plausibilidade para fazer mal ao feto nesse período, então é improvável que alguém faça um teste prospectivo para testar a não maleficência disso. Então, eu não acredito que haja de algum dia uma resposta para essa pergunta. O que a gente faz é colastiramina e ezetimiba. Isso você pode fazer com segurança. Mas o efeito que você espera, mesmo associando os dois, porque são dois inibidores de absorção, mas a colastiramina vai funcionar mais no ilho, o ezetimiba mais no duodeno, pode haver soma. Os dois juntos, você vai estar esperando alguma redução de 20 e poucos %, né? Então, não é nada excepcional e também tomar 12 gramas de colastiramina é para os bravos, né? Mas a ezetimiba, ela pode ser usada já? Não é absorvida, é minimamente absorvida, né? Então, não há nenhum problema esperado nisso. Mas, uma vez, é baseado em palpite, não tem um trial que tenha feito isso. Boa tarde, todo mundo. Henrique, de Belo Horizonte. Parabéns pelas aulas. Então, eu queria saber um caso prático meio de consultório, paciente que não quer tomar estatina, não quer, sabe? Se é discípulo de Lair Ribeiro, não quer, entendeu? E ele tem um risco intermediário, um LDL de 150 e faz... Aí eu falo, então vamos fazer um Scott Cálcio. Aí eu faço Scott Cálcio, vem 0, entendeu? Esse paciente aí, como é que eu fico seguro? Falei assim, continua então sem tomar. E quantos anos? Um pouco ele tem uns 55, 56 anos, entendeu? Vai dar motivo para a gente fazer uma outra sessão aqui agora. Hipertensão estágio 1. Aí ele vem Scott Cálcio 0. Falou assim, Scott Cálcio 0,
Aí Isso, eu continuo recomendando. Eu falo assim, está zero até agora, mas daqui 10 anos eu não sei. Não, você tem duas respostas que são certas, e as duas respostas são contrárias. Se você está no cenário da aterosclerose tradicional eu estou falando de tabagismo, colesterol aumentado, hipertensão. Nesse cenário, o score de cálcio zero em indivíduos com mais de 40 anos, né, que tem idade para estar calcificando, seleciona um grupo de menor risco. Você tem um segundo cenário, que é o cenário do obeso, com resistente à insulina, diabético, que não seleciona. Porque esse indivíduo tem uma heterogênese de uma maneira diferente. E mais a mais a gente tem visto infarto em jovens e indivíduos com score de cálcio zero. Então, indivíduo com score de cálcio zero tem um risco mais baixo. Ninguém discute isso. Mas esse mais baixo não necessariamente é baixo o suficiente para você não fazer nada, especialmente em jovens. Né, indivíduos com menos de 50 anos de idade, certamente, com menos de 40 anos de idade, certamente você não vai ser útil. Mas você está falando 55 anos, score de cálcio zero, acho que é bem razoável. Dá para ir na dele, então, deixa sem estatina e favorece os outros fatores de risco. Ninguém testou isso prospectivamente. Isso é um estudo baseado em análises retrospectivas. Você vai ter divergência entre as pessoas. Outro dia eu vi uma aula, colega falando assim, score de cálcio mas zero. Ele não quer tomar estatina? Em 5 anos, zerou de novo, que a pessoa está livre uns 15 anos aí de idade. Entendeu? Tem umas pessoas que projetam assim, aqueles fãs de score de cálcio, entendeu? Mas é um bom argumento, né? Eu pedi para ver se dava alguma coisa para convencer e acabei... Ele que acabou tendo mais argumento que eu. Né? Faz um angiotomo, não faça score de cálcio só. Tá, João, obrigado. Se ele tiver mais de 55 anos com score de cálcio de 100, é melhor ele tomar estatina, porque senão, né, mostrar os riscos. Então, colega. Meu nome é Paulo, Rio de Janeiro, parabéns a todos aí. Ontem um cliente me fez uma pergunta no consultório que eu não soube responder. Ele disse que viu uma médica famosa na internet dizer que o uso crônico de estatina poderia causar sonolência. Fato isso? Sonolência? Então eu vou tomar mais, porque eu tenho uma insônia. Tem associação de insônia com simvastatina. A simvastatina a gente usa à noite, tem que ser à noite, e ela tem relato de insônia com ela. Com a Atorva, a Rosuva, a Pita, não. Mas, assim, o problema é o tanto que é essa insônia, né, relacionada realmente à medicação. Eu acho que como foi feito isso, não dá para limpar tanto os dados e falar que é exatamente só da simvastatina. Sonolência. Doses hormônicos. Tem mais uma última pergunta. Não, o tempo acabou, já vão expulsar a gente. Muito obrigado a todos e obrigado a Renato e a Adriana pela parceria aí.